Quando depois eu me mudei para um outro escritório também como associada, escritório de reclamantes, 100% reclamantes. Ali eles tinham uma outra visão dos cálculos. E foi até uma pergunta que fizeram na entrevista, se eu sabia fazer os cálculos trabalhistas. Eu vejo que você defende muito essa questão no seu perfil, né, de que essa qualificação é importante. Talvez naquele momento eu poderia até ter perdido a vaga, porque eu não Uhum. tinha essa qualificação, eu não tinha Mas esse ninguém conhecimento. mais tinha também, então. Exatamente. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje vamos entrevistar a Aurani da Jornada Trabalhista e ela trabalha com liquidação em uma empresa pública. Então ela vai contar para a gente toda a história dela, começando como advogada, depois passando para a liquidação, sabendo, entendendo como é importante a liquidação e como é a vida profissional dela agora que ela é uma especialista em liquidação trabalhista. E já sabe, né? Se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre quando tem vídeo novo no canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com a doutora Aurani, da Jornada Trabalhista. Tudo bem, Aurani? Tudo jóia, Jorge, um prazer esse convite, a gente É um poder prazer debater você um estar tema que a aqui. gente ama, né? Que é Sim, cálculos trabalhistas. cálculo trabalhista, assim, somos doidos, né? Porque vamos falar de um assunto que é totalmente de direito e de cálculo mesmo, a gente adora falar sobre isso, é um tema maravilhoso. E me conta, Aurani, como você chegou nos cálculos trabalhistas? Então, como todo advogado, eu achava que tinha feito direito para não ter contato nenhum mais com matemática. Eu tinha aquela visão equivocada, não preciso saber matemática na advocacia, e por assim fiquei um tempo, apesar de, durante a faculdade, já ter escolhido a área trabalhista. Não se falava ainda da importância de cálculos. Durante a faculdade, ninguém, assim, dentro do meio... Primeiro que poucas pessoas gostavam da área Uhum. trabalhista, na verdade, eu era super exceção lá na faculdade, então já não tinha muito conhecimento de outras pessoas dentro da área, e cálculos, então, ninguém comentava. Era só mesmo a teoria ali, direito material, direito processual. E assim me formei, comecei a trabalhar no primeiro escritório, fiz pós-graduação, e em nenhum desses locais era debatido questão dos cálculos. Era como se fosse algo à parte somente para contadores. Era quase inimaginável. Eu me formei em final de 2003, fiz a pós em 2004. Naquele período era assim, nossa, advogado fazer cálculos, realmente eu não conhecia ninguém que fizesse. Hoje está E difícil também. Não mudou muita é, coisa, não. mas hoje, com a informação, eu vejo que as pessoas estão mais interessadas no tema e sabendo que diversas profissões podem atuar como calculista, né? Uhum. Hoje, com a internet, com as informações mais difundidas, a gente sabe que existe uma gama aí de profissões mais ampla, não fica tão restrito a só contador pode fazer Uhum. cálculos, né? Mas naquele primeiro momento nem se imaginava. O primeiro escritório que eu trabalhei, que foi para reclamadas, era advocacia de massa, minha primeira experiência. Lá tinha a caixinha do contador, né? Eu sempre conto sobre isso, porque muita gente se identifica nos escritórios com essa mesma metodologia. Ah, não, existe ali uma caixinha do contador, se chegou algum processo que envolva cálculos, eu vou botar ali Nem naquela... leio. Não quero nem ler. Exatamente, nem lia, né? Quem já fazia filtragem ali das publicações, o profissional dentro do escritório responsável pela filtragem já olhava, ah, não, isso aqui
é para o contador. E eu falo caixinha do contador porque eu sou do tempo do processo físico. Então, fisicamente, né, o estagiário ia lá, fazia a carga e botava o processo físico na caixinha do contador. Hoje já é uma evolução, né, Eu que peguei essa permite a época gente do atender. processo nas caixinhas, nas gavetas, nos caninhos. Nossa. Isso. Lá na Vara você também pegou, com certeza, aqueles Muito, muito. gaveteiros enormes. Era horroroso. Aquele processo velho, caindo aos pedaços. Nossa, ainda bem que mudou tudo para online, graças a Deus. No início, eu até tive um pouco de resistência. Eu acho que todo mundo que atuava na época do processo físico teve um pouco de resistência, assim, com a questão do papel. A gente ficava ali muito apegado a ficar fazendo relatórios, tal documento, tá nas folhas tais, né? A gente tinha um apego, assim, no início. Mas a tecnologia ela vem aí para mostrar que existem também os seus benefícios, né? E Para mim é facilitar a só nossa benefício. atuação. Para quem é contador, ter um índice lá, saber onde procurar cada coisa. Eu passava horas procurando documento no processo. Tinha que ler o processo inteiro para saber onde é que estava cada coisa. Hoje, nossa, graças a Deus está online. Muda muito. E aí, para o calculista, né, permite também uma atuação online aí, trabalhar de forma digital para todo o Brasil, que antes a gente estava aqui restrito. No nosso caso, estamos no Rio, então, basicamente, você só conseguia atuar para a cidade que você morasse, porque precisava pegar o processo físico, né? E então esse processo físico ia para o contador, depois ele devolvia, e a gente fazia simplesmente uma petição de juntada. Eu estava ali inexperiente, né, dando os primeiros passos na advocacia, mas essa era a metodologia, era como todo mundo adotava e era inquestionável. Hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu acho isso inadmissível. Como que juntava no processo algo que a gente não tinha sequer analisado? Será que era aquela conta mesmo? Será que aquelas impugnações estavam certas? E, às vezes, impugnações até um pouco desfundamentadas, porque aí o contador não tem o conhecimento jurídico para aprofundar as impugnações e tudo mais, mas foi uma experiência válida para quem estava começando, né? Muito, muito válida, porque quando você atua na advocacia de massa, você vê muita coisa em pouco tempo, você já chega numa fase de recurso de revista que, se você tivesse ali de forma autônoma, demoraria muito, mais de ano, para você chegar a ver um recurso de revista, e ali no cotidiano tinha todas as fases, né? Inclusive liquidação e execução. Quando depois eu me mudei para um outro escritório também, como associada, escritório de reclamantes, 100% reclamantes, ali eles tinham uma outra visão dos cálculos. E foi até uma pergunta que fizeram na entrevista, se eu sabia fazer os cálculos trabalhistas. Eu vejo que você defende muito essa questão no seu perfil, né, de que essa qualificação é importante. Talvez naquele momento eu poderia até ter perdido a vaga, porque eu não tinha essa qualificação, eu não tinha Mas esse ninguém conhecimento. mais tinha também, então. Exatamente. Hoje Como as continua outras, assim. como as outras peças que eu fiz nas etapas de entrevista, que pediram para fazer uma petição inicial, pediram para fazer um recurso ordinário, como eu acredito que eu me destaquei nessas outras peças, beleza, a questão do cálculo foi suprimida. Só que a gente tem que pensar que hoje a concorrência está muito maior. Muito maior. Existe 1.200.000 advogados, né? Não E 800 mil alunos. Olha. Na faculdade, ainda mais quando vier todo mundo para o mercado de trabalho, você tem que se diferenciar. Já tem que começar a se diferenciar na faculdade já. Senão você não consegue estágio mais. É verdade. Hoje está muito mais concorrido, né? E quanto mais qualificações você tiver, está mais habilitado a seguir na carreira. E na carreira trabalhista, a questão dos cálculos é muito importante. E essa qualificação é uma coisa que pouquíssima gente tem, e os escritórios querem passar um rabo de gato.
Os escritórios querem alguém assim, querem alguém que é da área do direito que faça cálculo, porque vai ter uma liberdade muito maior, um potencial de ajudar muito mais o escritório, né? E então isso lá no escritório que eu fui contratada como associada num primeiro momento, eles tinham essa filosofia da importância dos cálculos trabalhistas. Haviam pessoas mais experientes lá, de anos do escritório, que faziam os cálculos e realmente pegaram na minha mão para suprir essa necessidade ali que eu tinha de aprendizado. E foi, às vezes, as pessoas perguntam, qual foi o primeiro curso que você fez? Eu falei assim, não fiz nessa época nenhum curso ali, a minha vivência foi uma mentoria individual, era o que eu tinha, porque tudo que eu fazia era revisado pela advogada mais experiente. Então, assim, eu considero que eu tive o melhor aprendizado do mundo, porque eu aprendi ali na prática, com um processo real, mas tinha a segurança de que tudo que eu fazia estava sendo revisado. Essa é a dificuldade do calculista autônomo, né? A pessoa quer começar sozinha e não vai ter uma revisão. Então, eu entendo essa insegurança inicial, né? O bom é que a internet já tem profissionais que dão consultoria e fazem essa revisão. Eu mesmo já fiz com alguns peritos iniciantes, assim, porque bate sim uma insegurança. Eu falo, eu fico tranquila fiquei muito tranquila no meu desenvolvimento profissional, porque eu tive pessoas experientes ali revisando as minhas peças. Agora, essa primeira oportunidade, né, falando para os peritos, a primeira oportunidade que o perito tem de mostrar o trabalho dele quando ele recebe a primeira nomeação, eu não indico que faça sem uma revisão de um profissional mais experiente. Porque imagina, é a primeira ali nomeação, é o seu cartão de visita dentro daquela vara. Se você não entregar um trabalho correto, qualificado, a chance de nova nomeação fica prejudicada. Isso lá na secretaria a gente tem muito pouco processo para perícia, né? Mas eu sou bem criterioso com os peritos. Tem que vir. Porque assim, eu não estou fazendo esse cálculo porque não dá tempo, não é que eu não consigo fazer, entendeu? É que não vai dar tempo de eu parar para fazer ele, que é um cálculo muito extenso. Mas o critério que eu uso é o mesmo critério que eu uso para os meus cálculos, entendeu? Então tem que estar bem bonitinho mesmo. Então, eu aprendi nesse escritório, tive toda essa facilidade de ter uma revisão ali. Eu trabalhei lá durante 5 anos, e então foi um aprendizado na prática muito intenso, e foi vendo ali no dia a dia a diferença que o conhecimento em cálculos trabalhistas faz para o processo. Desde a inicial, você saber analisar uma sentença, você saber do que recorrer, o formato que você vai dar no teu recurso, porque tem que ter aplicação de determinadas súmulas também para a fase de liquidação, que você já vai discutir desde a fase de conhecimento. Então, quando a gente chegava na liquidação, o processo já estava muito mais redondo, então a gente não tinha muita dificuldade nessa fase que eu vejo outros advogados enfrentando. Eu acho que o pior não é nem ter uma dificuldade, é não saber que faz diferença ele saber aquilo ali. Não saber que se você tiver um domínio da liquidação, você vai ganhar mais. As suas ações vão estar melhores, a sua inicial vai estar muito melhor e vai pautar o processo inteiro, essa inicial. Só que, assim, essa cultura que existe muito ainda hoje, que liquidação, eu não sou bom em cálculo, então, e liquidação é coisa de contador. Não! Liquidação, 90% da liquidação é direito material, direito processual. 10% são os cálculos que o PJE Cálculo faz para você. Você não precisa nem saber fazer conta. Só precisa saber inserir lá no PJE Cálculo que você precisa fazer. E isso é o que
é o que eu vejo assim que a gente tem que bater muito, todos nós assim que estamos tomamos para si essa missão, né, de difundir a liquidação. A gente tem que bater muito nisso. Olha, você está se prejudicando por não saber disso. Você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa mesmo. Em última instância, você está prejudicando o seu cliente, né? Porque o direito dele era muito maior, você deixou de pedir nos termos que ele teria o direito, deixou de verificar uma norma coletiva que teria um percentual superior de horas extras, né? Ou algum direito suprimido. Então, essa investigação da documentação previamente também, ela é muito importante. Não adianta chegar só lá na liquidação e tentar fazer esse resgate. Não tem como. Se você não pediu integrações na inicial, isso não vai ser deferido, você não tem como pedir. Vai chegar lá na minha mão e falar assim, isso aqui não está deferido, pode tirar. Porque tudo isso aqui de FGTS, sobre os reflexos das horas extras, que são 20% do processo, tem que tirar. Sabe? Por quê? Porque tinha que ter pedido antes. E aí não pede, fica muito difícil. E aí o boca a boca ali profissional, ele conta muito, porque o cliente, no fim das contas, ele não quer saber o direito que ele tem, ele quer saber o quanto ele vai receber. Então, para advogado de reclamante, se tiver situações semelhantes, né? Um adicional de insalubridade, aí um reclamante entrou com um advogado, outro entrou com outro advogado. Aí, na hora de receber, aquele advogado que soube fazer melhor os pedidos, ele vai entregar um valor maior para aquele cliente. E eles se conversam, eles se conhecem, eles eram colegas de trabalho. E aí eles vão debater, mas por que o seu advogado conseguiu X e o meu conseguiu menos? E aí, obviamente, vai já tem na cabeça deles ali, naquela categoria existe um advogado que é melhor que o outro. E aí os outros que vão sendo demitidos vão pegando só aquele advogado. Isso é bem evidente, bem evidente. Mas então, aí você aprendeu a usar os cálculos. O que você notou assim, maior diferença depois que você começou a dominar a liquidação? A questão de saber formular os pedidos, porque às vezes processos que eu já pegava na fase de liquidação, quando tentava fazer o cálculo, via que o pedido estava incompleto por falta de um pedido de integração, de uma base de cálculo mais completa, de determinados reflexos que poderiam ter ficado esquecidos numa inicial passada. Então, a gente sempre foi aprimorando os pedidos, melhorando a forma de pedir as integrações, de formular corretamente todos os reflexos, porque um erro que eu já vi, os advogados às vezes escrevem, confundem o que reflete no que. Aí colocam, a hora extra irá refletir no adicional de periculosidade. Está errado. Está errado. É o adicional de periculosidade que vai integrar a base de cálculo da hora extra. Tem juiz que acaba tendo uma sensibilidade, tendo pena do reclamante, e acaba dando ali o reflexo. Fala, não, o adicional de periculosidade vai refletir na hora extra. Acaba ficando até na sentença da forma correta. Mas também eu já vi juízes que pegam e simplesmente negam o pedido, porque, de fato, tecnicamente, o pedido não foi feito correto. E eu já vi o juiz deferindo isso. Indeferindo. Não, juiz deferindo. Eu falei, como é que deferindo, porque eu acho 30% em cima das horas extras. Falei, vou botar 30% em cima desse valor aqui e vamos embora, porque não sei como é que eu faria. Porque eu já vi assim, o juiz meio que corrigir na sentença o que é o certo, né? Colocar que não, é o adicional de periculosidade que vai refletir nas horas extras, né? O que é o Mas correto. Tem casos que são... Banco tem muito isso, que banco tem muita parcela
muita coisa que vai recebendo penduricalhos assim no salário. E realmente, se você não leu o estatuto, se você não leu o plano de cargo e salário, você não sabe o que é base de cálculo de quê. E aí o juiz acaba deferindo conforme o pedido inicial, não teve uma impugnação específica. E aí, quando você vai ler, não dá para fazer aquilo ali. Tipo, uma gratificação como reflexo das horas extras, fica confuso pra caramba. Por quê? Porque não tinha que ter visto o plano de cargo e salário primeiro, e saber o que entra na base de cálculo de quê. Sim, pega um contra-cheque, né? Uhum. Eu sei que para o advogado de reclamante, às vezes é muito complicado, né? Como eu falei, já fui mais de 5 anos advogado de reclamante, eu sei que muitos empregados não têm a cultura de guardar Mas eu documentos e tudo mais. tenho recomendado a produção antecipada de prova. Ajuda muito você fazer uma ação completa. Entra com a Sim, PAP. Entra ali, rapidinho vai sair, vão sair vão vir os documentos, não demora muito, principalmente aqui no Rio, tá bem rápido a PAP. E aí, com todos os documentos em mão, você vai fazer uma ação completa. Porque se você for esperar, entrar na inicial e para depois esperar os documentos, vai faltar coisa, você vai ter que emendar, e não vai poder emendar. Não, entra com a PAP, já pega os documentos todos e aí você consegue ter fundamentação para todos os pedidos, né? a PAP eu achava fundamental naquele primeiro momento que veio o 840, parágrafo 1º, foi orientação que eu passei para os alunos. Olha, vai ter que fazer a PAP, porque senão não vai ter como liquidar, porque naquele primeiro momento, né, que não tinha tido ainda a instrução normativa do TST, imaginava-se que era uma liquidação fidedigna. Uhum. E aí era praticamente impossível você fazer uma liquidação fidedigna sem Tem os documentos. contra-cheque, sem nada, né? Mas ainda que você não precise liquidar de uma forma fidedigna, você precisa fazer os pedidos do que seja mais próximo da inicial, da realidade. O que acontecia e o que ele tem direito. Por isso que a PAP eu acho que é importante até hoje, para você fazer uma ação completa. Mas Eu vejo que é pouco comum, assim, não sei pouco como está comum. na vara, mas eu vejo muito, Pouco comum. assim, muito difícil as pessoas fazerem esse tipo de ação previamente, mas pelo menos um contra-cheque alguém sempre guarda, então dá uma olhada ali na gama remuneratória daquele empregado, né? Para você ter uma noção e pedir de qualquer forma, se você estiver falando de horas extras, pede a aplicação da 264, da súmula 264, que prevê, né, que as horas extras serão calculadas sobre toda a integralidade das parcelas salariais. Então, você já fica respaldado na inicial para essa liquidação futura. Isso é verdade, isso é verdade. Aí depois você ficou quanto tempo nesse escritório? Nesse escritório eu fiquei 5 anos. Eu decidi fazer mestrado e me dedicar à carreira acadêmica, que era um sonho. E nesse tempo, nesse meio tempo ali de ir para o mestrado, começar as aulas e passei como professora substituta, e o interessante é que eu passei para a Faculdade de Ciências Contábeis da UFRJ, fui ministrar relações trabalhistas na Faculdade de Ciências Contábeis. Então, sempre teve entrelaçado para mim a atuação do direito com a contabilidade, da importância dos contadores, dos administradores conhecerem as verbas trabalhistas, porque muitos deles depois vão trabalhar com o departamento pessoal, que é a área que eu atuo hoje. E nisso eu acabei fazendo um concurso também para uma empresa pública. E dentro da empresa comecei na área normal de atendimento ao público e depois, com a minha expertise prévia em cálculos trabalhistas, então eu considero que os cálculos eles me abriram muitas portas.
não só na advocacia, a qualquer momento que eu quiser voltar só a advogar, eu posso, eu tenho toda essa base. Se você quiser viver só de cálculo, você vive. Se eu quiser abrir um escritório de cálculos, eu vou viver. Olha só, e você então foi dar aula na faculdade de contabilidade. Também, se não fossem os cálculos ali, você talvez essa oportunidade não tivesse se aberto para você, né? Com certeza. É uma qualificação, eles pedem prova de aula, né? Durante. É um concurso mesmo de professor substituto. Então, eles pedem a prova de aula, e com certeza foi ali um diferencial mostrar que eu sabia aplicar o direito do trabalho também dentro da questão das contas, ali, do que seria útil aos contadores. E aí me abriu uma série de portas, abriu a oportunidade de passar nesse concurso, abriu a oportunidade de crescer dentro dessa empresa pública no departamento pessoal. Então, hoje, aliás, desde 2017, na verdade, eu já atuo exclusivamente com cálculos trabalhistas dentro do departamento pessoal dessa empresa. Então, às vezes a pessoa acha, vou fazer um concurso e eu estou limitado. Não está limitado. Você, dentro dos órgãos públicos, dentro das empresas públicas, você tem uma série de oportunidades. Você é um exemplo disso, né? Já passou por várias etapas, com certeza deve ter começado no balcão. Sim. E eu sou analista administrativo. Eu sou formado em ADM. Então, eu fiz uma prova grande de gestão, né? Era muita questão de gestão, porque para mim eu ia trabalhar na parte administrativa. E meu primeiro emprego foi no balcão da sexta vara do trabalho, uma das varas mais antigas do país. Surgiu junto com a CLT. Então, imagina a confusão que não era. Eu não sabia nada de direito naquela época. De processo, né? Nada. Foi tudo na marra. Tive que ouvir cada coisa. Aí já teve advogado que falou: não tem alguém mais competente que você aqui para me atender, não? Eu falei: meu Deus do céu. Vou chamar, doutor, vou chamar. Porque era difícil, eu não sabia o que era um estabelecimento. Não sabia. Então, imagina, você tem que responder várias perguntas dos advogados ali, você não sabe nada. Foi difícil. Não, mas não se sinta mal. Quando eu me formei em Direito, eu também não sabia o que era um subestabelecimento. Porque ninguém mostra na faculdade esses meandros práticos. Só se você for no balcão lá da vara para fazer a carga, né? Aí você vai saber o que é um subestabelecimento. Mas só isso também, fazer uma peça você não vai aprender. É complicado. Então, com a especialização, né? E aí você pode escolher diversas oportunidades. Eu conheço vários profissionais se especializando em auditoria, por exemplo, que é outra área que tem muito crescimento dentro dos órgãos públicos. Enfim, aqui a gente está falando especificamente de cálculos, mas podemos falar que a especialização ela é importante. Você abraçar uma área e se dedicar a ela, se aprofundar, porque aí vai te dar uma oportunidade de crescimento muito rápido. Eu já estou no posto de supervisão. Eu considero que eu tive um crescimento muito rápido lá no meu setor de departamento pessoal por conta dessa experiência prévia, né? Por conta de toda uma especialização, por conta de estudar todos os dias. Então, hoje eu treino em cálculos trabalhistas 17 pessoas, oriento essas pessoas dentro lá do departamento de cálculos. Isso faz muita diferença, ter a segurança de que você é especialista naquela formação, de que você pode auxiliar outras pessoas. Eu tenho muito prazer, assim, da minha formação como professora, de ajudar outros colegas a desenvolver também ali na carreira, que decidiram abraçar também a oportunidade em cálculos. Abriu oportunidade para mim de ser professora de pós-graduação. Então, colegas de faculdade que sabiam que eu era uma das poucas advogadas trabalhistas que sabiam cálculos,
uma colega me convidou para ser professora de cálculos trabalhistas na pós-graduação do IBMEC. Então, estou lá desde 2014 ministrando essa disciplina. Então, eu vejo que abre portas. Você pode escolher diversas atividades dentro de cálculos. Assim, às vezes também as pessoas pensam, é só para o perito. Não, é muito mais amplo. Muito mais. Se você tiver na área de pessoas, de departamento pessoal, quantas coisas a gente vê na justiça do trabalho que chegam por conta de um erro, às vezes, que poderia ter sido corrigido lá na administração, lá no departamento pessoal. Você faz folha. A parte dos cálculos trabalhistas dos processos da empresa pública ou lá de dentro mesmo? A análise dos processos, como é que os processos de pagamento, se está tendo tudo certo, para evitar que mais processos judiciais cheguem? É isso ou só os cálculos dos processos Não, judiciais? existe o setor de folha. Uhum. E existe o setor dos cálculos trabalhistas de liquidação. Eu estou no setor de liquidação. E vocês se comunicam muito? Fala assim, terceiro processo está chegando aqui com esse negócio aqui. Sim, tem esse viés, né? Os estudos preventivos como uma forma de tentar mudar políticas. Só que a gente tem uma dificuldade muito, muito grande, que são as normas que incorporam ao contrato de trabalho. Então, como a gente tem a questão do direito administrativo, que tudo tem que estar normatizado numa empresa pública, o diferente de uma empresa privada, que nem tudo está escrito. Então, aquelas normas numa empresa privada não necessariamente incorporam, elas são muito mais difíceis de provar. Numa empresa pública, elas têm que estar normatizadas pela questão da transparência pública. E aí ela acaba, muitas vezes, o entendimento do juiz é que você não pode alterar aquela regra, mesmo que a legislação mude. E isso é um ponto que me incomoda. É complicado. Seria uma alteração prejudicial, uma alteração unilateral prejudicial, né? É considerada, muitas vezes, pelos juízes assim. Então, a questão do direito administrativo, ele acaba normatizando, né, como eu falei, e amarrando o direito do trabalho. Você que uma empresa não pública tem uma dinâmica. A empresa pública é muito grande, muito inchada e muito difícil de se movimentar de um lado para o outro. Então, você tem uma coisa que poderia resolver rápido, tem que ir lá para cima falar com não sei quem para conseguir uma reunião com não sei quem para mudar a norma. E aí aí está vindo ação e está se prejudicando. Numa empresa privada, você talvez chega lá, tem que mudar isso aqui. Não, vamos mudar agora que mudou muito mais muito mais rápido o processo, muito mais dinâmico o processo, realmente. E o que você mais vê, porque você lida com o cálculo trabalhista, o que mais você vê de erro dos advogados nos cálculos e no processo em geral relacionado à liquidação? Então, eu tenho até um arquivinho assim, que às vezes eu vou alimentando, onde está o erro, né? Que eu vou salvando exemplos assim para os meus alunos. E os erros mais comuns são a dificuldade de integrações e reflexos. Isso aí, o entendimento do que integra, do que reflete, porque uma mesma verba eu posso usar as duas nomenclaturas. Então, eu posso fazer o pedido, como já falamos aqui do adicional de periculosidade. Eu posso dizer adicional de periculosidade com reflexos em horas extras, ou eu posso dizer horas extras com integração do adicional de periculosidade na sua base de cálculo. E então, a mesma verba pode ser reflexo e base de cálculo. Ela tem essa... Por exemplo, as horas extras são base de cálculo da FGTS. Da FGTS. Mas também ela age como se fosse um reflexo de toda a remuneração, assim.
Então, ela tem essa função híbrida e você saber onde que você vai colocar ela. E por isso que eu fiz aquela pirâmide de pena lá, botei lá, falei, gente, preste atenção, quando estiver com dúvida, você olha para cima e olha para baixo para saber onde está a verba que você quer apurar. Teve um Isso que aluno eu meu vejo. que ele pediu adicional de periculosidade e diferença salarial. Acho que a diferença salarial era porque equiparação. Aí eu falei para ele, olha, você tem que botar essa diferença salarial da equiparação na base do adicional de periculosidade. Porque o adicional de periculosidade é sobre o salário base. Se você mudou o salário base, tem que ter essa... Ele, eu falei, senão você está perdendo dinheiro aí. E aí a gente conseguiu melhorar uma ação dele em 25%. E é muita coisa, porque estava em 160 mil, foi para 210 mil. E aí, desde então, ele já liquidou 60 iniciais. Imagina a diferença que não fez isso. Muito. Esse conhecimento, ele é fundamental. E aí a gente vê que o trabalho do calculista, o valor monetário ali, que o preço, vamos dizer assim, né, que o calculista cobra, ele é ínfimo perto do benefício que a gente entrega. Ínfimo. E tem, se você pedir, assim, ó, se você não quer mexer com isso, fala para o seu calculista, paga um pouco mais a ele, para ele analisar a sua inicial e dizer onde é que você errou, onde é que você pode ganhar mais, que ele vai saber disso. Se você der para ele, quanto é que é o inicial? R$100, sei lá, para fazer uma inicial. Tá, faz lá, você vai fazer o que está escrito ali. O calculista não vai parar para ler sua inicial toda e falar, olha, muda isso aqui porque você está perdendo dinheiro aqui. Tem que dar um pouquinho a mais para ele, porque vai fazer uma diferença incrível na sua Então, além disso, eu tenho os meus, além, né, de ser empregada pública, de ser professora, eu tenho meus clientes particulares, né, os advogados que confiam, que conhecem o meu trabalho, e não cobro R$100, porque eu sou uma defensora da valorização da profissão, mas um benefício que eu entrego para os meus clientes é a revisão dos pedidos, justamente para adequar os cálculos a extrair o melhor resultado financeiro daquela ação. Então, assim, tenha um calculista de confiança, alguém que vá trabalhar melhor no seu processo, que vá te dar esse suporte. E o que eu defendo é que o advogado tem sim que conhecer cálculos, mesmo que ele prefira não fazer o braçal dos cálculos, porque a gente sabe que o cálculo mas ele vai chegar o cálculo para ele vai saber analisar, vai saber o que fazer. Mas ele tem que saber disso, ele tem que... senão ele está capenga, ele não está conseguindo prestar o serviço dele como ele tem que prestar. A liquidação faz parte do direito do trabalho, do processo inteiro. E você vai entregar um serviço pela metade para o seu cliente. Infelizmente, é isso que 90% ou mais dos advogados fazem. Então, você aprendendo essa questão das integrações, dos reflexos, você já sabe formular o seu pedido de maneira muito melhor, muito mais completa e com mais resultado financeiro. Um ponto que eu sempre rebato, né? As minhas impugnações sempre têm sucesso em relação aos reflexos do FGTS, porque acho que quase nenhuma inicial faz o pedido correto do FGTS sobre os demais reflexos. Então, eu sempre impugno, eu sempre ganho quando eu estou ali pela empresa. Porque o contador, quando você dá para ele lá na fase de liquidação, ele vai tentar fazer aquilo ali, ele vai tentar conseguir esse reflexo, mas não foi deferido. E aí tem que fazer um estudo do processo, né, para você entender. O pedido tem que ser líquido, certo, determinado. Então não adianta, se eu demonstro lá na minha impugnação, olha, o pedido aqui foi na mesma linha, ele pediu reflexo da hora extra em 13º, férias,
aviso prévio, repouso, FGTS, está tudo na mesma linha. Então, ele está querendo dizer que o FGTS é somente sobre as horas extras, que é a verba principal. Diferente de você formular um pedido à parte. E eu acho até que o PJ-CALC facilitou nesse sentido, porque ele é uma verba à parte. Então, você já formula ali o seu pedido do FGTS, dizendo, olha, ele deve incidir sobre as verbas dos itens A, B, C, D, e seus reflexos. Ponto. E você já vai ter o valor lá do PJ-CALC para preencher na sua inicial. O PJ-CALC não deixa nem você esquecer de fazer, de pedir um reflexo. Porque eu canso de ver, já vi pedido de diferença de comissão sem reflexo. Pedido de adicional de insalubridade sem reflexo. Adicional de periculosidade sem reflexo. Gente, o que é isso aqui? Eu acabei de pegar um processo de um colega meu me passou para eu dar uma revisada, e foi adicional de periculosidade sobre a remuneração total do cara, e era bem alta, muito alta, e sem reflexo. Olha só, só de adicional de periculosidade foram R$160 mil, sem reflexo. Joga por alto, assim, que a gente fala genericamente, que os reflexos são 30%, né? Se usa esse percentual genérico. Nossa, é você perder 30%. Quase 200 mil. E por quê? Por que não pediu, cara? Porque, olha só. Eu falo assim, poxa, esse cara não merecia, esse advogado não merecia esses honorários, não. Não merecia, não. Tem que dar... porque aí falta o conhecimento teórico. Então, não adianta a gente só pensar ali na matemática, né? Muita gente acha que o cálculo é aprender a matemática ou aprender a ferramenta, o PJ-CALC, o Excel. Essa é a segunda etapa, né? Eu uso um exemplo com os meus alunos que não adianta... o advogado, quando ele quer aprender cálculo, ele já quer pegar uma sentença e sair liquidando, né? Já quer, tipo, então vou pegar isso aqui para liquidar. Mas é a mesma coisa que eu der uma chave de carro para quem nunca dirigiu. Se eu der a ferramenta ali, simplesmente, a pessoa não tem como sair dirigindo. Então, você tem que ir desde lá da base. Eu tenho que conhecer as normas de trânsito, eu tenho que saber que existe um freio, que existe um acelerador, a embreagem, o que faz. Então, o conhecimento de cálculos, ele também é compartimentado. Eu tenho que entender cada verba para, então, eu conseguir partir para o todo. Então, qualquer livro de cálculos, ele tem essa sequência. Primeiro eu vou estudar salário e remuneração, depois eu vou estudar os adicionais, depois eu vou estudar as horas extras, porque ela incide sobre a remuneração e os adicionais. Então, existe toda uma sequência lógica de estudo que a gente não pode ignorar. É ele que vai dar a base. E o próprio PJ-CALC, ele segue muito dessa sequência. E eu estava vendo uma outra coisa que eu sempre falo para fazer mais de um cálculo para o seu cliente. Porque tem uns ajustes que você pode fazer, pegar a Selic, botar de um lado, pegar a Selic, botar de outro. E aí você vai vendo qual é a melhor condenação para o seu cliente. Se você for fazer isso fora do PJ-CALC, fica muito mais difícil você mudar o índice inteiro do processo inteiro. Vai ficar complicado. O PJ-CALC, você dá um clique e manda ele liquidar. Aí você volta lá, dá outro clique e manda ele liquidar. Em 5 minutos você fez 2 cálculos. Ele é muito versátil e é a língua que a gente fala, né? É a língua que perito e calculista falam. Eu tive muita resistência para migrar, sabe? Porque, como eu falei, são muitos anos aí desde o processo físico, aí fazendo sempre no Excel. Eu tive essa resistência para migrar, mas em 2020, quando começou a ter, né, a divulgação de que seria obrigatório, eu falei, não, tem que me adaptar, tem que aprender, e aí você começa a ver as facilidades mesmo do sistema e essa importância da padronização. Hoje,
eu prefiro muito mais também na minha atividade receber um cálculo para analisar em PJE Calc do que numa planilha de Excel. Então, para eu fazer uma impugnação, é muito melhor quando a outra parte usou o PJE Calc. Meu sonho de consumo é que o PJC seja disponível para todo mundo. Isso aí seria muito legal. Você poder baixar o cálculo do contador e você mesmo ajustar e falar, ó, o cálculo dele está certinho, mas faltou isso aqui. Você baixa esse cálculo. Você não sei por que eu vou ver se eu sugiro isso lá na comissão do PJE, né? Eu sempre estou tentando melhorar o PJE Calc. Eu tenho contato direto lá com a comissão do PJE Calc, lá no TRT8. E essas outras Selics aí, que o pessoal ficou confuso com elas, foi um pedido meu, eu falei, gente, tem que ter outra Selic. Tem que ter Selic composta, tem que ter Selic simples. Porque a gente vai ter decisão nesse sentido. Algum juiz vai aceitar. Então tem que ter para a gente calcular. Sim. Eu acho, assim, se puder fazer essa sugestão, assim, hoje realmente é o meu sonho. Poder baixar o PJC do juízo. Tem que ter isso mesmo. Não, do juízo da outra parte, porque eu consigo baixar a peça dela, né? Da parte contrária. A planilha. Mas se a gente pudesse baixar, se o PJC ele se tornasse um documento público, que não deixa de ser, na verdade, porque se eu demonstro a planilha como pública, tá lá? O PJC também deveria ser público. Nossa, ia ser um ganho de agilidade para os calculistas, porque é uma simples adaptação. Eu receber o PJC, né? No caso, lá quando eu estiver pela empresa, eu capturo o PJC do reclamante e vou só fazer adaptações naquilo que eu discordo. Você tem as duas partes hoje digitando cartões de ponto, por exemplo. Duas partes, dois cartões de ponto. É perda de tempo isso. Total. E me conta uma coisa, me conta mais um pouco assim da jornada trabalhista. O que é isso? O que você pretende na jornada trabalhista? O Instagram, né? Eu criei no início da pandemia, quando eu me mudei do Rio para Nova Friburgo, e eu fiquei muito isolada, porque eu falei, nossa, como é o foco? Como eu vou... Eu, hein? Eu vou desligar e ligar de novo, peraí. Tá. Foi. Então, voltando, que aí dá para você cortar melhor. Então, falando do projeto do Instagram, quem quiser seguir, @jornada_trabalhista. Eu comecei quando eu me mudei de cidade e logo começou a pandemia. Então, eu me senti muito, muito isolada. E como professora, eu falei, nossa, mas eu gosto tanto de compartilhar conhecimento com os meus alunos, por que eu não entro também nesse mundo digital? Já havia tantos jovens advogados com perfis no Instagram e ali compartilhando conhecimento, interagindo, porque é muito solitário, né? Você, ainda mais que começou home office e tudo, não tinha contato mais com ninguém, e foi incrível a oportunidade que o Instagram me deu de conhecer essa rede de calculistas da qual eu faço parte hoje, e você faz parte dela, né? Também ali divulgando conhecimento, interagindo, mostrando ali as falhas e melhorias dos nossos atividades no dia a dia. Então, eu tenho a empresa, né, Jornada Trabalhista, e eu transformei o meu CNPJ, botei o nome fantasia de Jornada Trabalhista mesmo, para poder formar essa marca, porque eu acredito mesmo no conceito do nome, de que a gente tem uma trajetória a seguir e uma trajetória, né? O conceito de jornada, não só ali como jornada de trabalho, porque é também um tema que eu amo dentro do direito do trabalho, é a parte de jornada,
mas também essa ideia de que jornada é o nosso caminho, a nossa trajetória, essa busca constante por aperfeiçoamento profissional que eu defendo. A gente não pode parar nunca de estudar, não é porque eu tenho aí quase 20 anos de formada que eu vou esmorecer, vou achar que eu sei tudo, não. A jurisprudência, cada dia, tem uma informação nova, a gente precisa estar se atualizando, conhecer o entendimento do tribunal que a gente mais atua, conhecer o entendimento do TST, não se fechar ali no básico, né? Então, jornada é para isso, basicamente para compartilhar conhecimento, e acabou me trazendo essas conexões profissionais também, levou o meu serviço de calculista para outros estados que eu nem imaginava no início, não era o objetivo inicial, mas também abriu portas profissionais, porque, como a gente falou, você tendo a qualificação, você sendo uma pessoa dedicada, o resultado vem. Vem. Mas qualificação e dedicação. Você pode ser muito dedicado. Se você não tem qualificação... Porque o que eu digo assim, a empresa que está contratando, ela quer saber o que você pode fazer por mim. O que eu vou ganhar te contratando. Então, você tem que ter uma coisa que te diferencia de todo mundo, porque senão você está concorrendo com todo mundo e hoje em dia ter diploma de faculdade boa não te garante nada, ter diploma não te garante nada, ter OAB não te garante nada. Então, você tem que se dedicar a uma especialização. E o que você faz na jornada? Você tem só o Instagram, ou você faz mentoria também? Pretende abrir curso? Hoje, por enquanto, como eu tenho essa jornada de trabalho vinculada na empresa pública, então, hoje é minha atividade que toma, né, a maior parte do tempo, eu consigo ter uma carteira limitada de clientes particulares e que a maioria acabou vindo pelo perfil do Jornada. Então, basicamente, o perfil hoje é para compartilhar informações e oferecer o meu serviço de cálculos trabalhistas para outros advogados. Eventualmente, alguns calculistas procuram para mentorias, alguns advogados procuram também para revisão de peças, também é um outro serviço que eu tenho, para melhorar justamente a inicial e fazer com que o advogado consiga extrair o melhor resultado da sua ação. Como eu disse no início, eu sou muito feliz por ter tido pessoas na minha trajetória que fizeram essa revisão comigo, que pegaram na minha mão, que me ensinaram grande parte do que eu sei, e então eu sei da importância de ter uma pessoa mais experiente por perto. Então, sempre que um colega me procura e pede esse apoio, eu procuro ali adequar a minha agenda. Eu não fico divulgando tanto como um serviço, porque eu não tenho uma agenda tão ampla, mas sempre estou lá à disposição daquela pessoa que realmente está precisando, então eu procuro adequar um horário, conseguir um horário para atender, porque é difícil no início, você tem as inseguranças de fazer uma peça correta, você tem a insegurança de fazer um cálculo correto, é super natural. Mas se você estudou, porque também, às vezes, eu sinto em alguns grupos que eu participo que falta uma busca básica. Então, temos que saber distinguir assim, um desconhecimento mais profundo de um desconhecimento básico. Às vezes eu sinto também que os profissionais estão ficando muito rasos e procurando em grupos respostas que eles poderiam ir num livro, que eles poderiam dar um Google e achar. Tem muita informação no Google já.
Então, eu observo isso também, assim. Então, eu procuro distinguir, olha, é só uma dúvida que o Google vai te ajudar, eu logo também tiro ali no perfil, no direct também, procuro orientar a pessoa, dar uma dica de livro e tudo mais, mas tem aqueles momentos que a pessoa está precisando mesmo de uma revisão mais profunda da peça, porque está começando, porque trabalha normalmente sozinha, então acabo tendo essa oportunidade. Até tenho vontade de trazer minhas aulas que são presenciais, alguma coisa para o online, mas ainda me falta esse tempo de Agenda. conciliar, porque eu sou muito perfeccionista, assim, muito detalhista, então eu acho que eu também me cobro muito de fazer algo superficial, então eu não gosto, aí eu acabo preferindo não fazer um curso que eu tenha que gravar muito rápido, enfim, eu acabo deixando e preferindo, eu vejo que eu tenho conseguido ajudar mais pessoas no 1 a 1. Então, hoje, a minha atuação é muito individual e eu vejo resultados efetivos, então isso também me traz uma satisfação pessoal grande. Mas assim, é uma coisa que eu vou te falar, feito é melhor que perfeito. E você tem um curso online, o que eu estou reparando na minha realidade é que você está trocando o pneu do carro enquanto o carro está andando. E aí, no meu curso tem mais de 100 aulas e toda semana eu vejo uma dúvida nova. E eu falo, realmente, isso aqui faltou. Eu faço 2 aulas por semana novas. E você não pode imaginar que você já vai vender um curso, vai chegar no curso e ele vai perfeito. Se ele estiver perfeito, demorou demais para vender, está É tarde. o que Passou falam de no tarde. marketing digital, né? Que se Se você está perfeito, você demorou demais. eu penso em talvez temas mais específicos, porque eu também sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprofundamentos, então talvez eu faça cursos mais curtos, porém mais aprofundados num determinado tema, também é Uhum. algo que eu preciso amadurecer um pouco e que eu acho que tem a ver com o meu perfil. Eu não ofereceria, por exemplo, um curso completo de direito do trabalho, Uhum. porque eu acho que fica muito extenso, acaba sendo uma reprodução de É. manuais e Você precisa ter um método que faça a pessoa sair do A para o B, sabendo o que é o A e o que é o B. Você fala, ó, o meu objetivo é esse. Você quer chegar no B? Então é isso. Porque eu acho que se você fizer um curso completo de direito de trabalho e processual do trabalho, você está concorrendo com uma pós. E hoje, cada vez menos eu vejo utilidade assim, prática na academia. Você precisa ter o diploma, né, para trabalhar. Mas depois disso, assim, para sua prática, acaba que um curso online que vai te levar do A para o B é muito melhor. Um curso que vai te ensinar cálculo trabalhista, ensinar liquidação, ensinar a fazer inicial, ensinar a impugnar uma sentença. Vai ser muito mais valioso do que uma pós de direito do trabalho, que acaba que você não vai ver aquilo na prática, sabe? Aquela alteração na sua vida. Você sente isso também? você precisa do título e eu acho que o título ele é importante porque ainda é um diferencial do currículo, mas você precisa saber a aplicabilidade. Eu acho a pós importante porque você tem um aprofundamento teórico, então você fica, por exemplo, uma pós em Direito e Processo do Trabalho. As aulas são bem mais aprofundadas do que uma graduação, né? Já Uhum. são a graduação você vê ali de forma muito superficial, em 1 ou 2 semestres ali o direito do trabalho, e na pós você consegue aprofundar, conhecer melhor, por exemplo, as súmulas, as aplicabilidades, e a pós ela te dá um networking muito bacana. Então, também como uma ferramenta de networking, de parcerias profissionais,
eu vejo a pós como ainda importante na trajetória, mas não exclui a pessoa de estar lendo um livro, de estar procurando um curso mais prático dentro daquela É, necessidade dela pontual. você vai fazer uma peça, você vai fazer. Pô, tem cursos aí que eu acho interessantíssimos, que é curso de recurso de revista. Os caras que sim fizeram recurso de revista vão lá. Tem curso de recurso especial. É um curso específico que vai fazer Sim, uma diferença muito grande na sua atuação. Porque você vai estudar, pode fazer um mestrado nisso. A prática lá tem uns detalhes que você não vai aprender no mestrado. E aí você vai aprender com gente que faz, com gente que recebe recurso e fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui a gente nunca aceita desse jeito. Se você quer pedir assim, pede desse jeito. Os pulos do gato. Que aí você vai se tornando, você acaba se tornando um profissional muito melhor. E esse é o objetivo, né? Se você entra no que a gente falou, né, da especialização. Durante muito tempo eu fui especialista na época do escritório em Uhum. recurso de revista, só eu fazia os recursos de revista, porque eu tinha estudado todas essas técnicas, mas tive que estudar por conta própria, foi muito mais difícil, foi Mais na difícil. base do erro e do acerto. Hoje você tem essa oportunidade, como você falou, de estudar com profissionais que são do tribunal e Uhum. estão ali te ensinando como que é a análise que vai acontecer do teu recurso, né? Então, hoje, realmente, só não estuda quem não quer. Investimento em conhecimento é o que a gente leva para a vida. Então, as pessoas têm que ter essa noção, né? Que nada mais a gente leva ali no caixão, que eu brinco. O conhecimento não, ele vai com você, ninguém te tira mais. Então é o melhor investimento, sem dúvida, a ser feito. E, Sem dúvidas. nossa, a internet está aí propiciando. Imagina quantos cursos presenciais eu já tive que fazer e saía correndo do trabalho para tentar chegar lá no curso. E aí você tinha que ter o gasto com alimentação, com transporte, então saía muito mais caro quando a gente tinha só os cursos presenciais. E Tinha que hoje você pode fazer tudo de esperar abrir casa. vaga. E são bons. Por exemplo, eu estava pensando, um curso de PJE Calc, eu acho que online é muito melhor. Porque o presencial, ok, você vai aprender ali na sala de aula e tal, junto com o professor vai estar do teu lado. Só que depois você foi para casa, como é que você vai consultar aquele ali? Ih, esqueci como é que faz isso. Putz, não tem mais. O online, esqueci como é que vai fazer isso. Eu vou lá ver a aula de novo. Vou assistir de novo. Eu tô aprendendo muito com marketing digital assim. Eu fiz o curso, aí agora estou trabalhando com marketing digital no meu curso e estou revendo as aulas todas. É importante, sim, sabe? Eu acho que nisso até o digital está sendo melhor para a fixação do conteúdo e para a prática mesmo. Então, não tem muito para. Agora você não tem mais desculpa, né? Ah, não tem tempo. Tem sim. Tem tempo sim. Você vai arranjar um tempinho que você está mexendo no seu celular. É muito mais fácil você adequar o tempo quando é Uhum. o curso online. E essa possibilidade de você de rever, como você falou, ela é incrível, que num curso Incrível. presencial você não tem. E foi um dos motivos, aí fica a dica, eu assinei o curso, né? Comprei o curso do professor Jorge, porque o PJE-CAL, que é uma realidade, Uhum. e essa possibilidade da gente estar sempre revendo, tirando uma dúvida, se eu quero. Não necessariamente eu vou ter que assistir o curso todo, porque na Será? minha experiência eu já sei, né, muitas coisas que são ali apresentadas, mas mesmo para profissionais experientes, vale você ter ali um material de consulta, aproveitar esse período aí que o curso está vitalício, então, Vai acabar isso, vai acabar. que para sempre agora eu vou ficar Uhum. ali perturbando o professor Jorge, querendo rever as aulas, É, entendeu? eu acho isso é o objetivo. Tá sempre com você naquele. Porque às vezes você sabe fazer o cálculo inteiro, mas tem dúvida numa coisinha só. Puxa, essa base de cálculo aqui, eu não estou lembrando como fazer. Você vai lá, rever, nossa, era assim. Eu lembro que eu já tinha assistido essa aula e tinha esquecido disso.
Eu acho que hoje em dia não tem mais desculpa para você não se especializar. E eu fico agradecido, eu acho uma honra que uma pessoa que sabe tanto quanto você me dá o voto de confiança aí para te ensinar PJ Calc, para te dar aquele pulo no gato PJ Calc. Muito obrigado. Eu acho que os profissionais experientes tenham talvez a mesma dificuldade que eu tenho em tecnologia. Eu não tenho vergonha de falar. Eu já estou com 41 anos e às vezes eu sinto assim, tipo, eu lembro da minha mãe quando chegou o videocassete e ela não sabia rebobinar a fita. Eu falei, gente, eu estou chegando nesse momento de vida, é uma realidade. Então, a gente tem que estar, como eu falei, buscando conhecimento, buscando ali aprender as novas tecnologias, não é simplesmente falar assim, não sei, não é para mim e vou deixar para os mais novos. Não, a gente tem que se manter ativo aí, aprendendo tudo de novo e de formas, né? Como eu falei para você, assinei o curso porque eu quero aprender mais essa parte tecnológica, de como usar o PJ Calc de forma mais otimizada. E uma vez que você entra nele, você não volta, não. Você vai usar o Excel para te ajudar em muita coisa, mas já jogando nele. Para usar ele como base para o PJ Calc. Você vai pegar os dados de lá e jogar tudo no PJ Calc. Porque, ganhar agilidade, eu acho que a gente vai ágil. Conhecendo a tecnologia e ganhando também mais agilidade. Então, esse sonho de vir o PJC é mais agilidade. Pode deixar que eu vou fazer esse pedido lá. Vou ver como é que eu consigo chegar no comitê porque a gente tem uma área nossa interna que são todos os cálculos de processo estão lá e a gente pode baixar a hora que a gente quiser. Por que vocês não podem ter acesso a isso? Eu vou falar com eles lá. Principalmente assim, quando vem perícia, às vezes para perito, são poucos pontos que a gente tem interesse em impugnar, e aí tem que ficar remontando todo o cálculo. E não precisa, o PJ cálculo você só. Se você já tiver o PJC, você já ajusta ali, que já está feito. Aurani, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo. Esse é um papo que a gente pode conversar aqui a noite inteira sobre isso. É muito gostoso ter essa quantidade grande de gente falando, cada vez maior, né, de gente falando sobre isso. Eu falei isso com a doutora Juliana também, ela falou que é tão gostoso ela estar lá e ela poder conversar sobre isso com outras pessoas, e é tudo uma troca. Tem uma coisa que eu vou saber menos, você vai saber mais, e aí a gente vai na melhoria, vai para a professora Camila, eu faço várias perguntas para a professora Camila, para a Juliana também, e eu acho que a gente está numa jornada mesmo de mostrar para a comunidade trabalhista a importância da liquidação e quanto isso faz diferença, você dominar no processo para o seu cliente, né? A gente quer que o advogado entregue o melhor resultado para o cliente, né? A satisfação ali, tanto para o cliente, né, reclamante, que vai ter o seu direito entregue de forma completa, também como a empresa que vai poder fazer uma defesa e mitigar ali os impactos financeiros. A gente até poderia falar de todos os aspectos preventivos que os cálculos também proporcionam, porque a gente fala muito dos cálculos na fase de liquidação, né? Como se fosse só naquele momento, mas não, o cálculo trabalhista eu posso utilizar para as minhas escolhas profissionais, para eu decidir, eu vou aceitar esse emprego X ou esse emprego Y, qual o salário hora é melhor, qual o benefício, saber, até para a nossa vida mesmo, poder utilizar os cálculos. Então, é um conhecimento muito, muito amplo, muito útil, e que a gente tem que continuar, assim, difundindo, mostrando que o advogado pode, sim, calcular, porque ele já tem o conhecimento teórico, então é meio caminho andado, aprender a ferramenta é só aí um detalhe de ajuste, né? E me fala para quem está assistindo, onde achar você? No Instagram, então, né? sigam lá no Instagram,
o perfil @jornada_trabalhista. Eu vou deixar o link aqui embaixo para Ótimo, todo mundo. obrigada, Jorge. O perfil está um pouquinho parado o feed, porque o offline ele está bombando, para vocês verem que, se você é calculista, quer divulgar o seu trabalho, com certeza o Instagram é uma excelente ferramenta de prospecção. Coloque ali a sua verdade, coloque ali o seu conhecimento. Também não venda aquilo que você não tem condição de entregar, né? Mas o melhor jeito de falar comigo hoje é mesmo pelo Instagram. Quem tiver dúvida sobre a carreira de calculista, sobre as oportunidades que existem com esse conhecimento trabalhista. Se tiver dúvida também sobre o direito material do trabalho, que eu amo quiser fazer uma falar. mentoria, Se está quiser precisando mentoria, se desesperado, quiser precisando revisão de uma revisão peças. de peça, pode falar também. Mas o principal mesmo é trocar conhecimento, é buscar essa excelência. Minha bandeira é buscar a excelência no direito do trabalho. Porque E se você não sabe liquidação, você não está na sua excelência na atuação jurídica. Quando eu comecei no direito do trabalho, lá em 2001, que foi meu primeiro contato durante a faculdade, sempre existia uma pecha muito negativa do advogado trabalhista, de que era o advogado pouco especializado, que não sabe o direito, que pede qualquer coisa e vai lá e faz um acordo. Então, esses anos todos eu venho lutando contra essa pecha, porque o direito do trabalho ele é complexo, ele trava ali a luta do capital e do trabalho. Então, a gente está falando de questões muito importantes para a sociedade. Então, acima de tudo, a minha bandeira no Instagram, na minha vida profissional, é incentivar os profissionais da área trabalhista a buscarem a sua excelência, a entregar o melhor resultado para o cliente, seja ele reclamante, seja ele reclamado, porque no final você está fazendo um serviço aí para a sociedade, né? Se eu fizer um cálculo que prejudique uma empresa, eu posso fechar as portas daquela empresa, e quantos empregos estarão afetados? Então, aqui são várias consequências do trabalho do advogado que a gente poderia falar aqui de uma consequência social. Mas o importante é isso, busquem a excelência, né? Excelência é um estado infinito, então cada dia a gente pode ser 1% melhor na nossa profissão. 0,5%? 0,1%. O importante é você estar aumentando cada dia. Isso, dá um passo e evoluir. Cada vez. Tá bom, obrigado, Aureni. Gente, obrigado por ter assistido a live. Já segue a Jornada Trabalhista, vocês vão gostar muito. E qualquer dúvida, pode falar com a Aureni. Né, Aureni? Sim, só chamar no direct. Então tá, tchau, gente.